Abacuque 3,17. Uma palavra muito conhecida, nós vivemos cantando, quando passamos por adversidade, nos lembramos dessa palavra. Amém? E diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Amém. Amém, Jesus, aleluia. Amém. Para Abacuque chegar nesse tipo de declaração, primeiro, ele passou por muitas coisas. Antes, eu estava vendo sobre o contexto desse livro, e dizem que ele estava num contexto de que a cidade dele estava sitiada. Então ele via o seu povo sofrendo por causa de outros povos que eram cruéis com o povo dele. Então Abacuque, ele via tudo aquilo e ele se sentia sozinho. Ele via tudo aquilo e achava que Deus não estava olhando para a cidade dele, não estava olhando para os seus. Então, antes de louvar a Deus, Abacuque primeiro clamou. E é isso que a gente vê no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, o que me chama a atenção é que ele fala para Deus: por que você não está me ouvindo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No primeiro capítulo 2, no versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Então, também vi que o nome de Abacuque significava abraço. Aleluia, Deus. E era justamente que ele estava precisando de um abraço de Deus. Aleluia, mas ele estava Deus. se sentindo desamparado. Deus, completamente. Ele via a cidade de cabeça para baixo e não via a resposta de Deus. Então, às vezes nós nos sentimos assim, com a fé abalada, precisando de um abraço de Deus. Às vezes nos vemos cheios de pessoas ao redor, mas sem um abraço que de fato precisamos, que é o de Deus. Já no capítulo 2, veio a resposta de Deus. A resposta daquele que ele estava precisando. Deus explicou para ele que ele estava vendo tudo. Aqui fala no 2,14. Deus diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele diz que ele está olhando para tudo e que o justo vai viver pela fé. Ele diz: ai daquele que faz o mal. E aí o capítulo 2 inteiro, Deus fala sobre o castigo daqueles que não ouvem a ele. Jesus, Abacuque estava esperando tanto por essa resposta, tanto. Só que, ainda assim, no capítulo 3, ele entende que não é pelas circunstâncias que ele vai adorar, mas sim por quem Deus é e por tudo que ele tem feito, não somente feito, mas também pela essência de Deus. Aleluia, Deus. Amém? Então ele entende que mesmo que não aconteça tudo aquilo que ele estava orando para que acontecesse na cidade, ele vai adorar. É verdade, Jesus. Mesmo que tenham tempestades, que Deus não cure, ele vai continuar adorando. Meu Deus, aleluia. Mesmo que a tristeza parece que não passa, mesmo que aquele dia que dizem assim que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, mesmo que o choro continue, ele vai continuar adorando. Glória a Deus. E é muito difícil, às vezes, a gente ter essa inteligência de entender que Deus é Deus. Glória. E que a gente tem que adorar. Por mais que doa, por mais que continue uma circunstância que você fala: Deus, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero me esconder, eu não sei, Deus, eu lembro que teve um tempo
que eu estava passando por várias circunstâncias em casa, assim, meu pai, ele não estava em casa, minha mãe sempre estava chorando, eu falava, Deus, eu quero virar um pontinho. Se eu puder virar um pontinho, para mim tá ótimo, não preciso, sei lá, que a matéria vire um pontinho e eu não tenha relevância nenhuma, porque para mim já deu. E às vezes a gente se sente assim, né? Mas Deus respondeu para Abacuque que mesmo que a gente não veja, o mal é passageiro. As coisas que ficam aqui são passageiras. Mesmo que a gente morra e não veja a circunstância mudando, é passageiro. As coisas desse mundo vai passar. Amém, Jesus. E o bem vai permanecer. Aleluia! Oh, Jesus. No capítulo 2, 4, ele diz, mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Então que nós possamos nos lembrar disso. Ainda que no seu trabalho você ouça coisas que você preferiria não ouvir, ainda que, não sei, na faculdade, na escola, ou em qualquer outro lugar, até mesmo na igreja, você veja coisas que, assim como Abacuque viu, que parece anormal, que você possa se lembrar que tudo aqui é passageiro. Aleluia, Pai! Então, no capítulo 3, a gente vê que ele entende que o tempo de Deus é melhor que o nosso. É melhor que o do homem. Ele entende que a grandiosidade de Deus é perfeita. Glória a Deus! E entende também que a fortaleza está no Senhor. A nossa fortaleza deve estar no Senhor e não nas coisas. E não nas circunstâncias. Amém? Então é isso que eu pude extrair do livro de Abacuque, né? A gente vê o quanto o nosso Deus é perfeito e que nós devemos esperar. Nós temos coisas maiores e melhores do que nós podemos ver com os nossos olhos. E eu queria também fazer um paralelo com o que tem acontecido na minha vida. Esses dias, eu acho que foi o ano passado, eu tentei passar na OAB pela primeira vez, não deu muito certo. Eu fui pensando que daria certo assim, porque teoricamente você tem que aceitar apenas metade da prova. Então é uma coisa que não é tão difícil assim. Eu achava que era impossível uma pessoa errar tanto assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu errei bastante. E eu lembro que quando eu fui fazer a conta ali de cada uma das alternativas que eu tinha errado, eu chorei muito. Foi um tempo assim bem chateante na minha vida, porque você estuda 5 anos, você fala, não, essa prova eu vou tirar de letra porque eu estudei 5 anos para isso. Não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, igual todo mundo fala, porque Deus me capacita para isso. Foi 5 anos, não é 5 meses, não foi uma coisa rápida assim. E depois disso, quando eu me vi que não passei, eu me senti muito incapaz. E aí chegaram outras oportunidades para fazer a mesma prova e eu não tive coragem. Eu pagava e não era barato. Eu acho que, se eu não me engano, é 295 o valor, né, da prova para você fazer. E eu pagava e não ia fazer. Eu sempre me acovardava, porque eu pensava, se eu não conseguir, então realmente não é para ser. Deus já vai me dar outra alternativa, eu vou trabalhar em qualquer outra área. E aí, da última vez, eu sempre conversando com Deus, sempre ouvi alguém falando, né, e aí, OAB, como tá? Deus tá vendo, tá indo. E eu sempre dava alguma resposta, assim, evasiva, né, porque pra mim aquilo me doía bastante, de saber que eu não era capaz de passar. E da última vez que eu fui fazer, então, eu paguei, mas falei, não, acho que eu não vou fazer, só vou pagar para segurar, porque qualquer coisa, se me der coragem no dia, eu vou. Mas também não vou contar para ninguém. Aí eu
Eu paguei, demorou um tempinho. E aí no dia, eu falei, acho que foi no dia ou no dia anterior, eu falei pra minha mãe que queria fazer. Ué, mas agora, assim tão rápido, eu falei, então vamos lá. Mas eu já sei que eu não vou passar. Eu só tô indo pra ganhar experiência. Falei pra ela. E realmente, era isso que eu tinha no meu coração, que eu tava indo só pra ganhar experiência. Porque o AB se faz várias vezes, já vi pessoas fazendo 5, 6 vezes, então tô indo pra fazer, pra ganhar um pouquinho mais de experiência, saber mais ou menos como é a prova. E aí eu fui. E eu tava muito tranquila, foi bem diferente da primeira vez. Amém. Na primeira vez, a gente teria que fazer com máscara, né? Porque tava bem no pico da Covid. E pra mim isso foi terrível. Porque você não consegue respirar, não consegue pensar, parece que faltou oxigênio no cérebro, né? E aí não rolou da primeira vez. Não colocou culpa na máscara, né? Mas não ajudou, foi um dos fatores que não me ajudaram. E aí, dessa última vez, era opcional o uso, e aí eu resolvi não usar. Foi bem tranquilo pra mim. E eu falei assim, nossa, essa prova tá fácil. Pra quem estudou, tá fácil, né? Pra mim, eu não estudei tanto assim, mas pra quem estudou, aos meus olhos, tá fácil. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui contar uma por uma e eu vi que tinha dado certo. Amém. Mas aí eu não entendi, falei, Deus, não entendi. Da primeira vez, eu tinha certeza que dava pra passar, e agora eu até pedi pra Rebeca contar de novo comigo cada uma das alternativas, porque eu não tava acreditando que iria passar. E isso foi a primeira fase. E aí teve a segunda fase. Na segunda fase não eram alternativas, você teria que escrever. Então você criava uma peça jurídica e depois respondia acho que são 4 perguntas. E cada pergunta tinha A e B. E você tem que responder o A e o B na mão. E aí essa prova foi difícil pra mim. Ali eu me vi realmente, falei, aqui eu não sei se eu passei não. E eu também acho que eu não tenho coragem de fazer de novo não. Ali, geralmente quando eu vou fazer uma prova, eu vou usar o banheiro, como alguma coisa, isso aí não deu tempo não. Não tive tempo de usar o banheiro, não tive tempo nem de olhar pro lado, não tive tempo de comer. Quando eu olhei pro lado e vi uma menina comendo alguma coisa, eu falei, tenho que comer, tenho que colocar alguma coisa na boca, senão daqui a pouco eu desmaio aqui. E aí, pra sair a resposta, foi um mês. E aí foi um mês de muita aflição, né? Enquanto estava vivendo a vida, sempre vinha alguma coisa assim, bem, será que você passou? E eu não tinha certeza disso. Eu sabia que eu tinha sido bem mediana nas respostas. E para você passar, eu teria que tirar 6, no mínimo. Quando saiu a resposta, vem em forma de PDF, né? E a gente coloca naquela ferramenta de pesquisar. E aí eu joguei meu nome. Aí não apareceu. Joguei o número da minha inscrição. Não apareceu. Joguei de novo. Não apareceu. Colocava Natália Silva e nada. Aí coloquei Natália Silva de novo. Nada. Só aparecia uma Natália Silva, outro sobrenome. E aí eu tive certeza que eu não tinha passado. Aí lá fui eu de novo chorar. Sou chorona. Aí nisso eu fiquei 2 horas tendo certeza de que eu não tinha passado. E eu falei, Deus, então realmente é isso. Porque eu não tenho coragem de fazer de novo essa prova que na primeira fase não é tão assim, não é tão tenso, porque é só alternativa, você só vai jogando lá e se não passou, tá certo. A outra não, você teria que escrever mesmo, é uma coisa bem mais chateante de fazer. E aí depois eu tava vendo no grupo do cursinho que eu tava fazendo e o pessoal falando assim, então, a minha nota foi tal, e eu falei, mas onde eles estão vendo nota? Eu só tô vendo que eu não passei porque meu nome não tá na lista de aprovados. E aí vi que tinha um link de como você vê a sua nota. Eu falei, vou dar uma olhada lá, pelo menos eu sei por que eu não passei. Dou uma olhadinha, vejo o que eu tenho que melhorar, se eu vou ter coragem de fazer novamente, né? E aí quando eu olhei lá, estava aprovado. Pela nota mínima, mas eu fui aprovada. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia.
E aí eu comecei a chorar de novo. Glória a Deus. Então, eu quero aqui também é uma forma de agradecimento a Deus. Aleluia. E antes de eu saber que eu estava aprovada, eu já estava lá prostrada, chorando. Meu pai falou assim: pode levantar e vamos agradecer a Deus também, Amém. porque se você tivesse passado, a gente estaria agora adorando a Deus. Então, levanta e vamos agradecer. Glória a Deus. E aí depois teve essa resposta Aleluia. positiva de Deus. Então eu lembrei dessa palavra que nós devemos adorar. Ainda que a figueira não floresça, Aleluia! mesmo que todas as circunstâncias digam que não, Jesus. nós devemos adorar. E Deus, eu creio, Ele mudou ali na hora a resposta. Porque eu procurava meu nome e não aparecia. E depois eu fui no mesmo PDF, procurei meu nome de novo e lá estava. Glória a Deus. Então Deus é maravilhoso. E eu quero adorar Ele também com louvor que fala um pouquinho mais dessa palavra. Né? Aleluia, Deus vai ser. Glória a Deus. Aleluia.